Torre de Babel, será que ela realmente existiu? Você já parou para pensar que hoje, com toda a tecnologia que temos, o maior prédio do mundo tem pouco mais de 828 metros? É o Burj Khalifa lá em Dubai, uma obra impressionante. Mas a história que vou te contar hoje fala de uma torre que, segundo a Bíblia, era quase 3 vezes maior do que isso. Uma torre construída há mais de 4.000 anos. Parece loucura, né? Então vamos lá. A história começa assim: a Torre de Babel aparece na Bíblia como o maior edifício já construído na Terra. A lenda diz que ela era tão alta que quase tocava o céu. Ela teria sido erguida no sul da Mesopotâmia, numa região que hoje corresponde ao Iraque e à Síria, por volta de 400 anos antes de Cristo. Isso é uns 130 anos depois do dilúvio, aquele evento que também está descrito na Bíblia. Agora olha isso, estamos falando de uma torre com quase 500 metros de altura, 2,5 quilômetros. Imagina construir isso hoje, com guindastes, computadores e engenharia avançada. Agora imagina fazer isso há mais de 4.000 anos. Faz sentido. Foi exatamente essa pergunta que levou tanta gente a querer investigar essa história. Quem estava por trás dessa ideia? Tem um personagem central nessa história que pouca gente conhece: Nimrod. Ele era neto de Noé, isso mesmo, o Noé da Arca. E Nimrod era um homem poderoso que controlava várias terras na época. Mas por que ele queria construir uma torre tão absurdamente alta? Olha, os motivos dele eram bem curiosos. O primeiro era por medo. O dilúvio tinha acontecido há pouco tempo e destruído grande parte da sua família. Então ele queria uma estrutura tão alta que nenhuma enchente pudesse alcançar. Uma espécie de bunker gigante, só que no formato de torre. O segundo motivo é ainda mais intrigante: ele queria chegar perto de Deus, mas não para adorar. Ele estava furioso pela perda dos seus parentes e queria confrontar Deus diretamente. Você já imaginou isso? E tinha um terceiro motivo também. Nimrod queria usar a torre para manter o povo unido num só lugar. Só que isso ia contra os planos de Deus, que queria que os humanos se espalhassem pelo mundo. A construção, que durou décadas, mesmo assim a obra começou e levou 43 anos para ser erguida. O resultado, segundo a história bíblica, foi uma torre de quase 448 metros de altura. Nessa época, todos os povos falavam a mesma língua, o que facilitava muito a comunicação e o trabalho em conjunto. A torre também funcionava como um local de astrologia e de culto a outros deuses, o que deixou Deus ainda mais insatisfeito com o projeto. E foi aí que tudo mudou. A Bíblia conta que Deus decidiu agir, ele espalhou idiomas diferentes entre os povos. De repente, ninguém se entendia mais. A comunicação virou um caos total. Sem conseguir se comunicar, a construção foi paralisada e a cidade recebeu o nome de Babel, que em hebraico significa exatamente isso: confusão. Mas espera, ela realmente podia existir? Aqui é onde a coisa fica mais interessante ainda. Pesquisadores modernos resolveram testar se aquela torre era tecnicamente possível de ser construída com os materiais da época. O primeiro teste foi simples: eles fabricaram tijolos de argila do mesmo jeito que eram feitos há 3.000 anos e foram testando a resistência. O resultado: com esses tijolos, a torre não passaria de 150 metros antes de desabar com o próprio peso, longe dos 500 metros da história. Mas calma, os cientistas não desistiram. Aí eles encontraram um versículo específico no livro de Gênesis que mudou tudo. O texto dizia que os construtores queimavam os tijolos antes de usar. Esse processo, expondo o tijolo a temperaturas de até 800 graus, deixa o material muito mais resistente. Eles repetiram o teste com os tijolos queimados. E olha o resultado: enquanto o tijolo cru quebrava com 400 quilos de pressão, o tijolo queimado só cedia com 3.000 quilos. Fazendo os cálculos, chegaram à conclusão de que com essa técnica era possível construir uma torre de até 3 quilômetros de altura. Ou seja, tecnicamente, a história da Bíblia era viável com a tecnologia da época. E a prova mais concreta que existe: recentemente, o doutor Andrew George, da Universidade de Londres, analisou uma antiga tábua de pedra encontrada nas ruínas do Iraque. Nessa tábua estava esculpido o desenho de uma torre enorme e, ao lado dela, uma figura humana usando um chapéu característico. Segundo os estudos, essa figura seria o rei Nabucodonosor II, que governou a Babilônia entre 605 e 562 a.C., e ele estava retratado bem ao lado da torre como quem supervisionava ou celebrava a obra. Mas não era só o desenho, a tábua também tinha uma inscrição. Traduzida, ela falava sobre uma grande construção na Babilônia, descrita como a fundação do céu e da terra, erguida com betume e tijolos cozidos, com o topo brilhando como o sol. E dizia que aquela estrutura era feita para abrigar pessoas de todos os países do mundo.
Muitos pesquisadores acreditam que essa tábua é a evidência mais concreta de que a Torre de Babel não foi apenas uma história inventada, ela de fato existiu. E aí, o que você acha? Provar exatamente quantos metros ela tinha talvez seja impossível, mas a possibilidade técnica existe, a evidência arqueológica existe, e a história atravessou milênios até chegar até nós. Você acredita que a Torre de Babel foi real? Deixa nos comentários o que você pensa sobre isso. E se você curte esse tipo de conteúdo, histórias bíblicas, mistérios históricos, civilizações antigas, deixa o like para eu saber que vale a pena continuar trazendo esse assunto para cá. Nos vemos no próximo vídeo. Mas afinal, onde foi parar a torre? Essa é a pergunta que fica na cabeça de todo mundo depois de ouvir essa história. Se a Torre de Babel foi real, se ela tinha quase 3 quilômetros de altura, onde estão os restos dela, por que não encontramos as ruínas? Bom, existe uma explicação bastante razoável para isso. Ao longo dos séculos, civilizações inteiras foram destruídas, soterradas e esquecidas. A Mesopotâmia, região onde a torre teria sido construída, passou por guerras, invasões e catástrofes naturais que apagaram praticamente tudo. Além disso, os tijolos de argila, mesmo os queimados, se deterioram com o tempo, especialmente quando expostos a chuvas e enchentes durante milênios. Você já imaginou o que acontece com qualquer construção abandonada depois de 4.000 anos sem manutenção? Agora multiplica isso por guerras, saques e o tempo corroendo tudo, não sobra muita coisa. As zigurates e a conexão com Babel, aqui entra um detalhe que poucos conhecem. Por todo o Iraque e regiões vizinhas, existem estruturas antigas chamadas de zigurates. Eram construções em formato de pirâmide em degraus, erguidas por antigas civilizações para se aproximar dos deuses. Altas, imponentes e cheias de significado religioso. Muitos historiadores acreditam que a Torre de Babel era, na verdade, uma zigurate, só que muito maior do que qualquer outra já encontrada. E tem uma em especial que chama a atenção, a zigurate de Etemenanque, localizada exatamente na antiga Babilônia, no Iraque atual. O nome Etemenanque significa, em sumério, casa da fundação do céu e da terra. Coincidência com a inscrição da tábua de pedra estudada pelo doutor George? Muita gente acha que não. O que dizem os estudiosos hoje, a discussão sobre a Torre de Babel está longe de terminar. De um lado, há pesquisadores que tratam a história como puramente simbólica, uma metáfora sobre o orgulho humano e as consequências de desafiar os limites. Do outro, há arqueólogos e historiadores que continuam vasculhando o solo do Iraque atrás de provas mais concretas. E tem mais documentos históricos de outras culturas antigas, também fazem referência a uma grande torre na região da Babilônia. Não é só a Bíblia que fala sobre isso. Isso reforça a ideia de que algo realmente aconteceu naquela região. Algo tão marcante que ficou registrado na memória de vários povos diferentes ao mesmo tempo. O que essa história tem a nos dizer hoje, independente de você ser religioso ou não, a história da Torre de Babel carrega uma mensagem que continua atual. Ela fala sobre ambição, sobre os limites do ser humano e sobre o que acontece quando uma sociedade inteira se une em torno de um objetivo, seja ele nobre ou não. Pensa comigo, hoje temos arranha-céus, satélites, foguetes que vão além da atmosfera. No fundo, o ser humano nunca parou de tentar chegar ao céu. A tecnologia mudou, mas a vontade de ir além continua a mesma de sempre. Então talvez a Torre de Babel não seja apenas uma história do passado. Talvez ela seja um espelho do que somos até hoje. E você, até onde acha que o ser humano vai chegar? Deixa nos comentários. Esse papo tá só começando. A Torre de Babel. Agora imagine um mundo onde todo mundo fala a mesma língua. Sem diferenças, sem divisões, sem culturas separadas. Uma humanidade inteira unida, mas não para servir a Deus, e sim para mostrar orgulho. Foi nesse cenário que surgiu a Torre de Babel. A Bíblia diz que, depois do dilúvio, os descendentes de Noé se estabeleceram na planície de Sinar, região da antiga Mesopotâmia. E ali decidiram construir uma torre tão alta que tocasse os céus. Eles diziam: vamos fazer um nome para nós mesmos, para não sermos espalhados pela terra. Ou seja, era uma obra movida por orgulho e rebeldia. Eles usaram tijolos queimados e betume como argamassa, uma tecnologia avançada para a época. Mas Deus interveio. E aí aconteceu algo que mudou a história da humanidade. Deus confundiu as línguas. Imagina a cena: um trabalhador pede uma coisa e o outro entende outra completamente diferente. O mestre de obras dá uma ordem e ninguém compreende. Em poucos instantes, tudo virou caos. E assim, a construção parou.
O povo se espalhou, e as línguas nasceram. Mas será que isso tem base histórica? Muitos estudiosos acreditam que a Torre de Babel pode ter sido inspirada em uma zigurate, uma construção típica da Mesopotâmia. E uma das mais famosas foi a Etemenanquê, um grande templo na antiga Babilônia. O nome dessa construção significava algo parecido com a casa que liga o céu e a terra. Coincidência? Pode ser, mas é no mínimo intrigante. E aqui fica uma reflexão. O que você tem construído na sua vida? Algo para agradar a Deus, ou para alimentar o próprio ego? Se essa mensagem falou com você, comenta aí. Senhor, eu quero edificar minha vida em Ti.